Delegado Paulo Rosa, delegado regional de Caxias, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia, Rosane, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes. Delegado, nos conte como o senhor chegou ao homem que confessou o crime e agora está preso. No primeiro momento, desde o início do falecimento da Nayara, né, comecei a coordenar o trabalho, e o delegado Caio Fernandes, presidente do inquérito policial. Aí agreguei ao trabalho de investigação a delegada Sueli, que trabalhou por longos anos no DPCA também, e mais servidores de Caxias do Sul. Tinha 2 servidores também do DECA, do Departamento de Porto Alegre. Começamos a investigação com o desaparecimento e coletar dados, né, aí através das câmeras, e bem no local onde ela foi arrebatada, né, pelo acusado, um local onde um ponto cego. Mas conseguimos melhorar algumas imagens, o caminho que ela fazia para a escola, uns 2 quilômetros da sua residência até a escola, e identificamos ela ainda, e chegou um momento que ela, nesse ponto cego, não tivemos mais a visão dela. Aí verificamos ali pelas imagens que nós tínhamos, demos umas melhoradas, até com a colaboração do próprio pessoal de vocês, da RBS, que nos auxiliou bastante, e verificamos ali um carro que fez uma manobra meia brusca, fazendo um retorno, e aquele carro depois pegava uma determinada rua e subia. Em cima desses dados, estava de um veículo branco, começamos a melhorar as imagens e fazer verificação. Identificamos que era um Palio, um Fiat Palio branco, e fomos investigando, aí verificando a mais de 500 Palios brancos em Caxias. Aí conseguimos melhorar ainda mais a situação de algumas características do veículo. Tinha determinada calota, tinha um adesivo bem pequeno do lado direito traseiro, e também uma situação do vidro na parte traseira. Em cima disso, fomos eliminando alguns veículos, em cima dessas características, pelas placas, e a investigação prosseguiu diuturnamente, aí, levantando dados sobre o fato, investigando também a família da Nayara, uma situação meia complexa da família, a mãe morando em Vacaria, o pai já foi morto, essa tia ficou com a guarda da menina. E fomos descartando algumas hipóteses e focamos muito no veículo, né? Em cima do foco do veículo, fomos reduzindo a quantidade, chegamos aos veículos, X número de veículos, pelas placas, e chegamos à identificação da pessoa que está presa. Quando foi isso? Quando foi isso, delegado? Isso nós chegamos nas imagens, dia 9 foi o fato, ali por terça, quarta-feira, foi na sexta-feira da semana passada, começamos a aproximar mais esses dados, mas não tinha a certeza ainda, né? Porque demorou esse seu trabalho de pesquisa face às poucas características. O delegado fez uma investigação no final de semana e viu esse veículo. Começamos a ir para o local do crime, no horário que probabilidade poderia ser o trajeto do acusado. Sim. E identificamos, o delegado no final de semana saiu, e com o servidor policial identificou a placa desse carro. Identificou esse carro lá, que tinha as características similares que nós tínhamos. Aí, mas nós não tínhamos ainda o elemento. Aí pela placa e pelo aleta conseguimos uma melhor imagem ainda, mesmo com ponto cego, melhorar, chegamos a uma aleta da placa. Aí conferia com aquele carro verificado pelo delegado. Aí chegamos a pessoa X, né, proprietária do veículo, que está em nome dele. Em chegando comprado recentemente. Em chegando nessa pessoa, nós tínhamos um inquérito sem autoria do ano passado, de outubro do ano passado, onde a vítima dava as características de uma pessoa X. Aí, pesquisamos ele, vários notários, onde trabalhava, identificamos onde trabalhava, e começamos a reduzir a quantidade. E pelas características físicas dele, bem peculiar, e que a menina lá de outubro, nós tínhamos feito o retrato falado, mas não tinha chegado à autoria, e no retrato falado tinha bastante as características. Na quarta-feira, onde nós desvendamos, foi quinta, né, que nós estamos um bom dia sem dormir aí todo mundo, foi quinta-feira, hoje é quinta, ontem, nós conseguimos, de noite, na quarta-feira, passamos na terça-feira, a noite toda ali, levantando dados, e fomos à noite na casa da primeira vítima lá, com a fotografia já melhorada, colorida, uma série de detalhes. É uma outra menina nesse caso. A outra menina, o caso de outubro, né? E ela reconheceu. E ela reconheceu, inclusive
estava meio adoentada, meio acamada, fomos até a casa, o delegado esteve lá com a servidora policial, e aí deu riqueza de detalhes, inclusive da residência onde ela foi estuprada do acusado. Ela havia sido estuprada na residência? Na cama dele. Ele é casado, não tem filhos, e na cama dele. Deu detalhes, riqueza da casa, como uma São informações, delegado, que ela não havia passado no início, ela se lembrou depois? Mas nós não tínhamos, ela havia já, mas nós não tínhamos a casa, entendeu? Então, nós não tínhamos a casa. Aí pela situação do veículo, nós identificamos a pessoa. Identificando o acusado, nós levantamos o endereço. Tinha mais de um endereço também no sistema. Então tivemos que fazer investigação onde trabalhava e conseguimos chegar onde ele trabalhava. Uma pessoa que trabalhava normalmente desde 2013 numa empresa. Qual era a atividade dele? Metalúrgico, né? Me diz uma coisa, delegado, por que vocês não estão divulgando o nome desse acusado, já que há uma confissão, ele está preso temporariamente, e em outras circunstâncias os nomes foram divulgados? Rosane, nós estamos divulgando que, infelizmente, tu sabe, tem uma pressão muito grande da sociedade, né, em cima do caso, que é um caso horrendo mesmo, inclusive com a morte da menina, e em cima dessa situação nós divulgarmos o nome, fica difícil. Nós temos uma prisão temporária dele, do primeiro caso, que por 30 dias, né, que onde nós conseguimos acelerar toda essa documentação para poder prender. Então, onde tinha uma comoção muito grande frente à delegacia, até para se deslocar até o presídio, onde ele já deve ser removido para uma cela especial, todas as circunstâncias que você sabe das regras do sistema prisional quanto a esse tipo de crime praticado por esse tipo de pessoa. Então nós temos que ter esse cuidado. Toda a casa também tem uma família nessa casa da esposa dele, né? Estamos tentando amenizar, não a situação dele está feito um inquérito, buscamos a verdade, né, de todos os fatos, mas para não causar uma comoção maior e um constrangimento num contexto geral, um outro crime em cima do já que nós apuramos. Delegado, esse é o motivo. Quando vocês chegaram na casa dele, qual foi a reação, o que ele disse? É que nós dentro do nosso trabalho de investigação, a nossa ideia era prendê-lo na empresa, né? Nós tínhamos marcado os horários, junto 12h30 eu já tinha os mandados na mão, mandado de busca, mandado de prisão, e aí deu um probleminha, a esposa dele não estava se sentindo bem, chamou ele saiu da empresa, aí mudou, nós tivemos que acelerar a investigação, o momento da prisão, e fomos para casa. Aí ele foi preso na casa, no primeiro momento 4 servidores já pegaram ele com o objetivo de mostrar o local, né? Nós já tínhamos certeza que se tratava dele, mostrar o local onde poderia estar a menina. Praticamente a gente já tinha essa suposição que deveria encontrar-se morta, mas não podia divulgar, né? Ele no início já deu detalhes do que aconteceu? Não, no início, num primeiro momento ele foi até o local, no Faxinal, né? Levou até a barragem do Faxinal, e nós encontramos a mochila dele. Encontramos a mochila da menina, onde ele alegou que botou as botinhas dentro dela. Chamamos a perícia, feita a perícia, realmente as botinhas dele, e que teria alegava que não teria matado ela e teria largado ela viva ali, sem calçado, com roupa. Mas, no decorrer da investigação e depois com o depoimento formal, e nós chamamos a Brigada Militar com um canil, e logo em seguida identificou onde estava o corpo, 30 a 40 metros da margem da estrada vicinal. A causa da morte dela? Causa da morte, que eu vou te colocar. Ele narrou, depois completamente. O primeiro caso ele confessou com riqueza de detalhes também, o primeiro caso, de outubro, e esse caso também. Ele abordou a menina, aí ele saiu para abordar, para pegar alguma menina. Ele saiu para caçar. Com a finalidade para caçar, exatamente. Mais ou menos, o termo não é mais, mas saiu para caçar. Saiu para caçar, passou em outras escolas, não viu, e encontrou a Nayara. 7h10 a 7h10 pelas câmeras. E encontrou ela, ofereceu uma mochilinha com um bonequinho lá para ela aceitou, entrou é uma menina muito dada, muito espontânea, pelos que a gente levantou, entrou no veículo dele e ele já deu para ela de 500 ml, uma garrafa com cachaça e com laranja, meio adocicada, uma caipira, diríamos assim, de laranja. E fez ela ir tomando, ela foi tomando docinho e ele levando ela. Quando ela chegou quando ele chegou em casa, que tinha uma garagem que entrava o carro, na casa dele também, ele chegou em casa, ele já levou ela para a cama,
A esposa tinha saído, ele acertou a esposa, tinha outro que resolver os problemas dela, e ele entrou em casa e manteve relação com ela. Aí ela meio que gritou, sentiu uma dor ali, coisa, isso ele narrou, e em decorrência disso ele apertou ela. Então, a morte foi pós-relação sexual ali com ela. Ele estrangulou ela. Relação sexual, pelo grito, não sei se ela sentiu dor, gemeu, alguma coisa, achou que ia gritar, e aí... Mas a morte foi por estrangulamento. Não dá para afirmar ainda, dependemos da necropsia, né? Porque, segundo consta, até parece que houve a quebra da coluna dela, a parte cervical, mas não temos ainda concreto a necrópsia ainda. Quantos anos? Ele manteve relação e a matou praticamente mantendo relação. E ela estava totalmente embriagada, quando ele desceu do carro, já desceu com ela no colo, na residência, desceu com ela no colo. Quantos anos tinha esse monstro, delegado? Como? Quantos anos tinha esse monstro? Tem esse 31 monstro? anos de idade. 31 anos de idade. É um monstro, é uma pessoa realmente grande também, bastante forte. E aí ele sai da casa e Ele sai da casa e enrola ela num cobertor, segundo as informações, já com ela. Ele diz que ela não estava morta, que achava que estava respirando. Enrola ela no cobertor, larga a mochila na entrada, a estrada sinal ali de faxinal, larga a mochila dela, tira as botinhas dela, ela tinha tirado, ela está vestida, a veste dela encontrada com a veste normal, e larga ela. Tem uma espécie de um banhado, 30, 40 metros, e larga o corpo dela. E como é que foi a rotina dele depois disso? Ele conta, ele continuou ia trabalhar normal? Continuou, ele tinha uma vida normal de trabalho. Os últimos 3 dias, 7, 8 e 9, ele estava de atestado. Aí ele não afirma se teve fazendo essa caça, vamos dizer assim, de alguém. Desculpe, não entendi, delegado. No dia em que não. Ainda não, né? No dia em que ele cometeu o crime, ele estava de atestado médico? Ele teve de atestado 7, 8 e 9, ou seja, 2 dias antes do crime, 9 foi o crime de manhã, né? E o senhor tem a informação de atestado por que tipo de doença? Não tenho ainda, não conseguimos levantar, porque a nossa prioridade era efetuar a prisão dele ontem, né? E foi pedida a prisão do primeiro fato, porque o segundo fato nós tínhamos um desaparecimento, né? Então nós tínhamos a prisão pelo primeiro fato. Vocês suspeitam que ele tenha cometido outros crimes desse tipo? Nós não podemos afirmar, mas também não podemos descartar, né? Muitas vezes as vítimas não veem. Pode ser que apareçam mais vítimas. Podem ser. Não temos registro de ocorrência, já fizemos um levantamento, em princípio não temos nada nesse espectro aí, nessa situação desse fato acontecido, mas não descartamos, né, que possa ter. Esperamos que tiver mais alguma vítima, e até pelas características físicas dele, bem diferente, e os detalhes todos, assim, a perversidez dele em cometer esse tipo de crime, né, da bebida, sair com essa caça e ter uma vida, a rotina normal dele, de trabalho normal. Ele tinha a carga horária dele, ele começava a trabalhar quando não mudava o horário, o padrão dele, começava às 5 da tarde até às 2 da madrugada. Esse era a carga normal dele, do trabalho dele. Qual é a reação dele? Ele demonstra algum... Enfim, ele é um psicopata, né? Ele é um doente. Ele é um muito monstro. Frio, Daniel. Ele fica frio, assim. Eu disse para nós, fica frio, narrou depois que achamos, agora você tem que contar a história toda, né? E aí ele contou tranquilamente, com riqueza de detalhes, como eu te disse, detalhes, bastante detalhado, tem outras coisas que chega a chocar, né? Que nem a primeira menina, ele manteve relação na casa, antes de largar ela na barragem faxinal, no Mato Perso, ele manteve relação de novo com ela. Então é uma coisa assim fora do normal. E a pergunta, eu digo, mas qual o motivo de crianças? Aí ele divaga, não fala, silencia. Mas sempre muito sério, muito fixo, assim, o olhar dele, com essa situação. Não houve algum tipo de falha na rede de monitoramento, não sei se na verdade na rede de monitoramento, mas no monitoramento desse homem, porque ele, claro, a polícia não sabia que tinha sido ele, certo?
Mas se ele demonstrava algum sinal, se ele já tinha tido algum contato, alguém do entorno dele não tinha feito nenhum alerta sobre Não, porque eu vou te dizer, Daniel, ele não tinha antecedentes nenhum. No sistema nosso da polícia ele não tinha antecedentes. E era uma pessoa que trabalhava normalmente, entendeu? Inclusive, segundo informação da própria empresa, informalmente aqui, né? Eles mesmos diziam, um excelente servidor, a polícia vem prender a polícia prende um dos nossos excelentes servidores, mais ou menos assim nessa linha de raciocínio. Então é uma pessoa que dentro do emprego normal, tendo uma vida relativamente bem, de média para baixo, mas bem, com seu carro bem cuidado, um carro bem sempre limpo, um carro muito limpo, tudo bem, com bastante detalhe. Ele programava, eu acho que aí tem que ter um estudo mais a nível da psicologia aí, né, para interpretar essa pessoa, mas ele frio e agora narrando depois dos fatos, ele narra com tranquilidade e com riqueza de detalhes. Qual é a idade da primeira vítima dele? A primeira vítima agora já deve estar com 9 anos, tinha 8 anos na época do fato. É que a gente está preservando muito a primeira vítima em decorrência, tu sabe, né, local e tudo mais, senão tem toda uma situação, está em tratamento, a situação toda. Qual é o caminho agora dessa investigação, delegado? Ele vai ser... Agora nós devemos fazer assim, nós temos, agora vamos fazer uma perícia, embora já bem comprovado, uma perícia detalhada no veículo, né, encontrar mais alguma coisa. Nós temos a prisão temporária por 30 dias do primeiro caso, devemos fechar esse outro inquérito e remeter ao Poder Judiciário nos 30 dias agora, que é representando sobre a prisão preventiva, e o outro caso, o caso da Nayara especificamente, aí já deve ir para a vara do júri em decorrência de ter a situação do estupro, da situação do homicídio e da ocultação de cadáver. Então esse vai demorar um pouquinho mais, mas vamos representar também no final do inquérito sobre a prisão preventiva. Esse é um caso de internação ou de prisão? Nós como prisão, né? A Polícia Civil como prisão. Quanto à internação, já é uma situação já judicial, né? Sim, a justiça que vai definir isso. A prisão dele hoje é temporária, né? A prisão é temporária por 30 dias, agora nós vamos concluir esse inquérito em 30 dias, se conseguirmos antes o primeiro, que a prisão é pelo primeiro, e vamos representar pela prisão preventiva no conclusão do inquérito policial. Então, e quanto ao outro, já vamos dar. O andamento vai ser conjunto, né? Vai ser conjunto os dois inquéritos. Vocês não têm de mais perícia. Quer dizer, por todos esses elementos que o senhor citou, não há a menor dúvida de que o assassino, o criminoso, é ele, é essa pessoa mesmo. Isso não se discute. Os senhores conseguiram interrogar a mulher dele, ela nunca desconfiou de nada? A mulher, nós conseguimos falar com ela ontem, mas não falamos no primeiro momento, trouxemos ela, mas tivemos que tirar fora. Hoje nós vamos inquiri-la novamente, porque a situação estava muito conturbada, tivemos que sair de uma delegacia para outra delegacia, em decorrência do povo, taxistas e assim por diante, que se aglomeraram em frente aos prédios da polícia, e até mais de meia-noite, quando nós levamos para o presídio, acompanharam o viatura, então teve toda uma circunstância. Ela disse que desconfiava a sogra dele, alguma coisa, mas ontem, em decorrência de toda a investigação, o nosso foco era ele, não conseguimos inquiri-la. Agora, com mais calma, hoje, foi até tarde da noite, nós devemos inquiri-la, a esposa e a sogra dele. Com todos esses agravantes, deputado, qual é... eu estou insistindo em chamar o senhor de deputado. Eu não sou político. É um ato falho, né? Delegado. Mas tudo bem. Senhor, desculpe, é que eu estou meio perturbada mesmo hoje com esse caso. Não, mas é horrível. Ele arrasa a gente, eu me confundo. Mas com todos esses agravantes, que já se tem, qual é a pena prevista para esse tipo de crime, para essa soma de crimes que ele cometeu? Certamente ele vai pegar a pena máxima, né? Eu acredito, né? Mas é uma situação, tem a situação do estupro propriamente dito, o primeiro fato, e o segundo fato, a situação, como eu te coloquei, a situação do estupro, do homicídio e posteriormente da ocultação, com uma série de agravantes, com premeditação, inclusive, né? Ele premeditou, saiu a caça, então deve pegar o máximo da pena que nós temos previsão, mas aí é uma situação já de judiciário. Né? Delegado, o senhor tem quantos anos de Polícia Civil?
40 anos. 40 anos, nós entrevistamos... Te conheço, Daniel, do tempo que trabalhava aqui em Caxias, ainda aqui na... Há uns 20 anos, né, delegado? Mais ou menos. Eu conheço. O senhor é um dos mais experientes delegados da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui falando para milhares de pais. E aí eu penso na questão da proteção da criança. O senhor tem toda essa experiência, conseguiu ajudar a elucidar esse caso, delegado. O que o senhor falaria sobre isso, sobre proteção à criança e quem deve prestar mais atenção nesse caso? É claro que agora não dá para culpar os tios ou sei lá quem estava com a guarda dessa criança, mas a proteção, delegado, eu acho que isso é importante, né? Porque esse monstro, esse perfil que o senhor nos descreveu ali, ele é um criminoso silencioso, ele é um criminoso oculto muitas vezes, né? E não tem os sinais claros de que ele possa cometer o crime, a atrocidade que ele cometeu. A proteção, o que o senhor falaria sobre isso, delegado? Eu entendo assim, né? Os pais hoje, face à situação que nós vivemos aí na segurança, e principalmente no tanto crianças quanto adolescentes, tem que ter todo o cuidado, né? E hoje os pais têm, mesmo levando até a escola, mesmo acompanhando, que se tem a família, né, Daniel? Na minha visão, nós temos que ter uma reestruturação da família. A educação é fundamental, nós temos que pregar em muita educação, porque se discute muito segurança, mas não se discute a situação da educação, que é fundamental. Temos a situação do sistema prisional também, que nós temos, infelizmente, temos construído presídios superlotados, uma série de circunstâncias. O Estado tem batalhado muito nessa situação da construção, o secretário, o governador, que é aqui da Serra também, nessa construção de presídios, abrir vagas, mas a criança tem que ter uma proteção, mas começa da família, né? Começa na família, no seio familiar, posteriormente a educação, porque muitas vezes se transfere a responsabilidade que é da família para a escola, né? Isso tem sido uma norma. No nosso tempo, no meu pelo menos, de escola, tinha toda uma situação da família, da escola, para educar, para ensinar, né? E não para educar. A educação vinha de casa. E hoje o que nós vemos, sabe, as dificuldades que temos, vocês diuturnamente fazem reportagens aí, vê a situação da escola como um todo. Esse estuprador aí, ele não tinha ou não teve anteriormente nenhum contato com a família ou com a menina, né? Não. Ele não teve nenhum contato. Nós até achávamos no primeiro momento, porque as aulas começaram dia 26 de fevereiro, fazendo todas essas análises, né? E a menina, em tese, o ano passado, ela ia de van escolar. Então deu 15 dias aí, aproximadamente 15 dias, de 26 até dia 9. Verificamos isso, se ela foi cumprir, muitas vezes não foi, não temos essa informação confirmado, então nós analisávamos por esse ângulo. Daqui a pouco essa pessoa já estava monitorando essa menina, lá no início da investigação, a pessoa que monitorou. E ele fala mas não, ele saiu realmente, como você comentou, a caça. Saiu a caça, esteve em outras escolas, nesse dia, 6h30, 6 e pouco, esteve em outras escolas da cidade, mas não conseguiu encontrar ninguém. Ele ia perto de escola. E a próxima escola, a situação da doença deles, vamos chamar assim, era com menina, a escola, e uma situação que, não posso dizer que seria a situação de ter uma mochila, que normalmente uma criança vai para a escola tem uma mochila. Era dentro do foco, era criança, né? A mochila até é um fato já que faz parte do dia a dia de quem vai para uma escola, e crianças, né? A mochila. Mas ele ia perto da escola, ele esteve em outros locais, nesse dia, no dia 9, em outras escolas, só que não encontrou. Tanto é que ele faz um retorno com o vento, ele passa por ela, aí que nós levantamos, é o carro que faz o retorno naquele momento do ponto cego, mas faz o retorno, a gente pega a imagem em outra câmera. Tá. Delegado Paulo Rosa, olha, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, parabéns pela elucidação desse caso. Esse é um caso diferente para a Polícia Civil, muito desafiador, porque ele não é um criminoso que tem algum antecedente, que tem algum sinal que ele emitiu que possa levar. É um caso de extrema complexidade e foi elucidado em questão de alguns dias aí por vocês. Parabéns pelo trabalho e um bom dia para o senhor. Obrigado, Daniel. O agradecimento é pela polícia como um todo. A Polícia Civil como um todo. Todos os servidores aqui de Caxias, o delegado Caio, o delegado Assoli, e todos os servidores que estiveram envolvidos, toda a Caxias praticamente. Delegado, obrigado, bom trabalho, tá? Obrigado, um abraço. Tchau, bom dia.